Tá gravando? Vamos lá. Vocês me acompanham aqui pela cidade. Pauta de hoje, o fim da web. Mas antes disso, eu vou compartilhar com vocês algumas historinhas aqui que eu acho que podem agregar um pouco aqui. Agregar é bom, né? Hoje de manhã eu estava checando o meu Twitter e um rapaz perguntou para mim: Ah, René, você tinha publicado uma panorâmica, blá blá blá, em 3D e tal. É verdade, toda vez que eu viajo, eu tento registrar e colocar no ar, faço panoramas, faço fotossíntese, tal. Eu fui dar uma checada para passar o link para o rapaz e eu acabei achando uma coisa muito saudosa, que foi um fotossíntese que eu fiz de Pérgamo. Pérgamo, para quem não conhece, é uma cidade que fica hoje na Turquia, que já foi grega, romana, sei lá o que mais que foi. Então, cara, e a ruína é maravilhosa, assim, um lugar absolutamente cinematográfico, sensacional, não tem palavras para descrever. E aí eu falei, pô, mas que lugar maravilhoso. E eu não parei para pensar porque que aquele lugar estava abandonado e arruinado, né? Aí o guia, para minha felicidade, o guia comentou esse assunto. Ele falou: olha, vocês têm ideia por que isso aqui está abandonado? Por que isso aqui não virou uma cidade? Não. Eu falei: olha, é o seguinte, essa cidade aqui foi construída por um império, tá? O império pegou lá os arquitetos, engenheiros, mármore, escultores, o diabo a quatro, ergueu essa cidade maravilhosa, né, para impor sua presença aqui. Foi tudo indo muito bem, a vida era bela, tal, e bum, vem um bendito terremoto, a casa cai, aquela bagunça danada, tal. Pô, para reconstruir precisa de grana. O pessoal local tem grana? Veja bem, senhor Império, mande grana pra gente. Aí o Império vai lá, algum imperador simpático, Adriano, seja lá quem for, benevolente, né, manda a grana e reconstrói a cidade. Obrigado, vamos fazer um templo em sua homenagem. Tá bom, constrói lá, tá bom. Vai tocando a vida. Próximo terremoto, a casa cai, aí liga lá pro Império e fala: ô Império, então. Aí o cara fala: olha, veja bem, na verdade a casa caiu aí e caiu aqui também, o Império aqui já era. Se virem. Aí o que acontece? Alguém tem grana ali para levantar aquele troço? Para manter aquele negócio funcionando? Não necessariamente. E aí a cidade devagarinho vai sendo abandonada. Tá? E é curioso, depois eu vim a saber, pesquisando um pouco, procurando, tá? Porque é um tema que muito me interessa. Eu sou um cara muito urbano, né? Eu nasci no centro da cidade, adoro cidade. Se você me chamar para qualquer lugar mais provinciano, cara, é quase uma ofensa grave. Não me chama para ir para o mato nem nada. O meu negócio é asfalto, né? Então eu sempre me interessei por esse tema. E aí eu descobri o seguinte, que na verdade cidades, por mais que a gente venere, ache cidades uma invenção maravilhosa e genial, elas nunca foram uma unanimidade em termos de sucesso. Muitas regiões e muitas culturas foram muito resistentes a essa ideia de cidade. Você tenta plantar uma cidade lá, na primeira ocasião todo mundo abandona, não vai para frente. Tanto é que assim que o Império Romano acabou, muitas das cidades foram abandonadas, embora fossem maravilhosas, tivessem coliseus, o diabo a quatro e tal, foram abandonadas em favor do quê? Foram abandonadas em favor de vilarejos, aldeias, aquele modo de vida que as pessoas estavam acostumadas. Então, outra coisa interessante com relação a isso é que cidades sempre foram vistas como problemáticas. Não, porque cidade ninguém é de ninguém, ninguém conhece ninguém, a filha chora e o pai não vê, né? Como dizia um amigo meu. Você tem muita doença, tem muita sujeira, é muito inseguro, né? Isso em paralelo com aquela produção de conhecimento espantosa que a cidade produzia. E aí as pessoas que estavam falando mal da cidade tinham aquela coisa saudosista, com um mundo controladinho, pequenininho e tal. Se eu não me engano, Aristóteles, quando fala sobre as cidades, diz que nenhuma cidade pode passar de 500 mil habitantes, senão fica infernal. Bom, por que eu estou contando essa história? Por uma razão simples, bastante humana, inclusive. Na hora que, de repente, lá o O'Reilly vem com a história de o fim da web, algo me diz que o cara de tempos em tempos inventa algum buzz novo, né? Ele que inventou essa história de 2.0, agora ele vem com a história do fim da web, ou é para vender livro, deve ser alguma coisa dessa. O cara vive de criar buzz. Não estou dizendo que ele não tenha razão com relação a alguns pontos. Eu acho que tem, mas acho que o mais importante do que achar que alguma coisa está acabando ou não é levar em conta ou reconsiderar algumas questões que a gente tomava como seguras, né? A gente sempre achou que quanto mais opções, quanto mais infinitas fontes de informação, infinitas opções, infinitas liberdades e tal, que isso era bom, né? Que isso sempre foi uma riqueza da web. Se a gente parar para lembrar,
esse mundo digital começou de uma maneira bastante controladinha. Você tinha a América Online, que era um mundo fechado, você tinha conteúdo, Messenger, e-mail, tudo numa plataforma só, fechada. Você só falava com o pessoal da América Online, né? Você tinha CompuServe, você tinha Prodigy, você tinha vários universos fechados, é uma coisa meio feudal. Quando a web explode, literalmente explode tudo isso, você fala, uau, que riqueza, que abundância, que legal, que bacana, porque agora o cara, se quiser, ele pode ter uma conta pop de e-mail, ele pode ter uma conta IMAP, ele pode ter conteúdo local, pode ter conteúdo remoto, ele pode ter serviço, ele pode ter site, ele pode ter blog, uma porrada de coisa, né? A gente que é digerati, a gente que é early adopter, acha tudo isso lindo, né? Agora vai explicar isso para minha avó, para meu pai, para minha tia, seja para quem for, né? Eu falo, cara, eu tenho que aprender tudo isso, eu só quero falar com você, eu só quero poder mandar alguma coisa, eu não quero aprender tudo isso. Essa abundância toda me confunde. Por que é tão difícil de achar as coisas? Bom, até lógico, apareceu o Google e tal, né? E aí, se a gente prestar atenção, os maiores sucessos, os mais recentes aí, sobretudo em termos de consumer electronics, vão justamente na contramão disso. O telefone mais popular hoje só tem um modelo, um ou dois, sei lá, em que, sabe onde é que você compra? Aí você pode colocar aplicações, sim, mas todas elas são verificadas, aprovadas, censuradas e vendidas em um lugar, em que, aliás, você pode comprar em uma loja, e a loja física é de um cara. É quase uma gaiola dourada, e as pessoas estão adorando. Por que as pessoas estão adorando se digital sempre foi essa coisa louca, né, da abundância infinita, e etc, etc? Por que de uma hora para outra isso passa a ter apelo? Por que de uma hora para outra o Facebook, que é outra gaiola dourada, né, tem tudo lá dentro, né, tem os seus amigos, tem vídeo, foto, e-mail, diabo 4, como é que isso começa a apelar de novo para as pessoas? Porque simplesmente lá fora a vida é uma selva. Porque lá fora é tudo muito complicado. Eu cheguei a perguntar isso para um executivão de online um dia. Eu falei, cara, você está falando de tecnologia para construir site? Eu, se fosse uma empresa hoje, eu não sei se eu ia construir um site ou se eu crio uma página no Facebook. Tá? Porque está lá, essa história toda está lá mesmo, já é uma cidade, entre aspas, que funciona, está tudo legal. Por que eu vou criar do zero? Por que eu vou reinventar a roda, né? Então, esse retorno a plataformas mais controladas, mais aconchegantes, onde você conhece como tudo funciona, onde você conhece as pessoas, é quase um retorno a uma coisa mais de aldeia. Porque eu acho, né, aqui está a minha tese, vocês podem concordar ou discordar, que é absolutamente humano esse impulso, não para essa coisa louca da cidade, eu sei que as cidades atraem, sempre atraem, mas tem sempre esse saudosismo, essa nostalgia com coisas um pouco mais controladas. Eu moro aqui em São Paulo, que por mais louca que seja, eu confesso, tem bairros que eu não vou nunca. A minha vida se resume a 2 ou 3 bairros. O bairro onde eu trabalho, o bairro onde eu vivo e o bairro onde eu me divirto. O resto, né? Tem bairros aqui em São Paulo que tem sotaques próprios. O cara nasce, cresce e morre no Tatuapé, em Santo Amaro, na Moca, né? É assim que funciona. A gente, por mais que a gente esteja em ambientes colossais, que é uma cidade, são as grandes metrópoles de hoje em dia, a gente acaba reconstruindo essa coisa um pouco de vilarejo. Nem vou falar tribal, porque isso parece que eu vou fazer uma tatuagem esquisita, não tem ao caso, né? Mas eu só estou trazendo à tona essa história toda para mostrar que existe um descompasso, existe um gap, talvez, entre a mentalidade sempre revolucionária, otimistíssima, da web infinita, das infinitas opções, a gente está sempre celebrando isso tudo, quando, na verdade, talvez o que realmente faça sentido, seja mais fácil de ser apropriado, seja mais fácil de ser incorporado à vida de cada um, sejam coisas que não sejam tão assustadoras, que não tragam tantas incertezas, né? Vai fazer o quê? A gente é gente, vai esperar, ou você vai querer que todo mundo seja igual a mim ou igual a você? Não dá. As pessoas são pessoas, elas querem levar a própria vida, né? Elas não querem, elas querem, e essa é uma tese minha, usar a tecnologia à sua imagem e semelhança. Gostou dessa? Essa é boa, eu gosto dessa. Então, eu acho relativamente natural e compreensível que plataformas fechadinhas, ou uma marca como a Apple, ou um Facebook da vida, em que oferecem aquela coisa uterina, né, em que tudo provê, né, tudo vem, sei lá de onde para você, lindo, maravilhoso e mastigado, que isso tenha seu encanto.
Porque, putz, para grande parte das pessoas isso já está muito bom, né? Porque elas têm mais o que fazer. Tá? A grande questão, e aí eu volto à questão de Pérgamo, é assim, lindo, maravilhoso, enquanto alguém está pagando a conta. Né? Lindo, maravilhoso, enquanto o Império está lá reconstruindo Pérgamo ou Éfeso, ou seja lá o que for, com mármore e Carrara. Tá? O que acontece quando a casa cai? Né? O que acontece quando essas estruturas todas desmoronam? Porque elas não necessariamente eram viáveis. A história está cheia disso. Machu Picchu tem um exemplo interessantíssimo. Machu Picchu sempre foi aquele mistério, é uma cidade perdida no meio do nada. Quem construiu? Astronautas, semideuses? Não. Descobriram recentemente. Tudo bem, o Hiram Bingham descobriu aquilo no 1920, se não me engano, né? Por aí. E achou aquele deserto lá no meio do Peru. E aí, será que foram alienígenas? Não, na verdade aquilo era um devaneio de um príncipe muito rico que resolveu montar aquele lugar ali em que tudo era importado, tudo, comida, arte, que não tinha como plantar droga nenhuma, ali é um lugar inóspito, né? Era tudo importado, era um luxo danado. O que acontece? Uma hora a casa cai. A casa caiu para o príncipe. No que a casa caiu, aquele negócio ficou insustentável. No que ficou insustentável, vai todo mundo embora. E aí deixa essa incógnita, né, para gerações de arqueólogos. O que aconteceu? O que aconteceu é fácil, a casa caiu. Né? Então fica aqui eu só estou tentando trazer essa questão toda do fim da web, não fim da web, digital, etc. Por uma questão muito humana, que talvez tenha a ver com a evolução da espécie, tem a ver com a história da espécie, tem a ver com aquilo que os nossos corações são capazes, né? Até para fazer um contraponto com todo mundo que fica esperando que a humanidade de uma hora para outra fique parecida comigo ou com você, né? O que eu não acho um bom negócio para ninguém. Bom, aliás, falando em cidade, eu acho que eu acabo de me perder. Deixa eu prestar atenção aqui, senão eu realmente não vou chegar em lugar nenhum. René de Paula Júnior falando, grande abraço, roda e avisa.